Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a Marina, sou psicóloga, sou consultora em aleitamento materno e hoje eu vou conversar com a Arine. Ela é nossa convidada de hoje. A Arine já chegou. Vou chamar você, Arine, venha. Papo sobre como se preparar para amamentar, quais são as melhores maneiras de se preparar para amamentar. Tem uma receita, não tem uma receita. A Arine é mãe de gêmeos, assim como eu, né? Os nossos gêmeos têm a mesma idade. Tá toda trabalhada no filtro, olha lá, psicodélica. E aí, Arine, tudo bem? Se apresente, pode chegar, a casa é sua. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Aline, sou mãe de 4 filhos, estudante de nutrição, apaixonada por amamentação e alimentação saudável infantil. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre um tema que eu gosto bastante, né, Marina? Que a gente gosta, né? Gostamos, gostamos. Gostamos. E nos conhecemos em grupos de amamentação, É né? verdade. Moramos em países diferentes, mas a gente se conheceu em grupos e a gente somos Virou gêmeas. até gêmeas. Isso, somos gêmeas. Viramos até gêmeos. Deixa eu fechar a porta aqui para não sair barulho. Tô É tentando. isso, né, Arine? A gente acabou, né, assim, por conseguir também ter uma experiência de amamentação bastante satisfatória, né, e o que levou a gente a ficar mordida pelo bichinho, né, e querer replicar a informação, especialmente quando a gente está falando de amamentação gemelar, né, porque é duro, é difícil, né, nem todo mundo consegue, porque a gente sabe que a exaustão pega mesmo, pega pesado, especialmente quando a mulher não tem nenhuma ajuda. E, enfim, a gente gosta, né, de divulgar as informações e compartilhar coisas que deram certo pra gente, para que outras mulheres também possam conseguir, se esse for o desejo delas, né? Muitas também querem e não sabem como, não conhecem, estão muito ligadas a mitos, né, que atrapalham a amamentação também. E isso é uma coisa muito importante também, né? Porque a gente sabe que apesar de ser uma coisa muito antiga, né, somos mamíferos, os animais também amamentam, é, ainda é um tema muito cheio de mitos, é um tema muito cheio de informações erradas, às vezes até dentro do meio profissional da saúde, e o que acaba por dificultar a nossa vida quando a gente pretende amamentar, né? Às vezes a coisa está ali andando bem, aí de repente você recebe uma informação que não é tão acertada assim e pronto, aquilo ali é suficiente para fazer tudo andar por água abaixo, né? E quando a gente encontra a informação correta, a gente se alinha com aquilo e, bom, a partir daqui eu já sei como é que eu tenho que fazer e eu vou fazer para dar certo. Isso, exatamente. Como eu consegui, como eu tive sucesso na amamentação, principalmente dos gêmeos, eu não amamentei a minha filha mais velha, né? Eu amamentei só até 3 meses, que foi quando chegou que a minha produção começou a ajustar e eu estava entendendo que eu estava parando de produzir, e aí eu deixei, ela parou de mamar ali naquela época, e quando eu engravidei na segunda vez, comecei a estudar sobre o tema da amamentação, mas o auge mesmo foi com os gêmeos, porque quando eu engravidei gêmeos, eu logo pensei, gente, quem amamenta gêmeos? Que dificuldade, eu já dificuldade com, né, já tive dificuldade com umzinho primeiro, aí quando eu engravidei de gêmeos, falei, é impossível, agora não tem como. E pesquisando sobre mamadeiras seguras para poder amamentar, eu descobri que sim, né, que existia um bando de louca num grupo lá que amamentava gêmeos. Inclusive tinha um que era trigêmeos, né? Não sei se você lembra dela, acho que é Lígia o nome Lembro. dela. Tem Aí eu falei, mais, tem poxa, outras. Tem outras também, com tri. é porque eu já entrei achando assim, que é isso, gêmeos? Gêmeos, ninguém amamenta gêmeos. E aí eu vi falar, ela tem trigêmeos, amamentou, eu vou conseguir. E por Uhum. receber informações e ver que é possível, e eu comecei a perceber o quanto a ignorância, assim, é ruim e ela atrapalha muito a gente, porque eu Sim. ouvia muito mesmo, assim, na minha rede de apoio aqui. Não é que eu não ia conseguir, mas a pessoa, às vezes, com intenção de ajudar, acabava atrapalhando, porque Uhum. eu falava assim, não vale o cansaço, não vale o desgaste, não tem necessidade, você pode dar uma forma, dar uma madeira, e aí.
eu percebi o quanto é importante a gente estar preparada. Porque quando a gente É, engravida, a gente faz enxoval, escolhe nome, a gente se prepara para uma série de coisas. E a amamentação, não. Ninguém se prepara, assim, pelo menos aqui na minha vivência, eu não conheço pessoas que se preparam para amamentar. As mulheres normalmente têm como a amamentação como se fosse um fato consumado, né? Nasceu, vou botar o bebezinho ali no peito, ele sabe o que fazer, eu sei o que fazer e vamos embora. E aí, quando nasce, não é bem assim. E aí começa aquelas dificuldades, a gente acaba não amamentando, porque a realidade bate na porta ali, não tem uma informação legal, e às vezes também não informou a rede de apoio. E eu tenho experiência de como a rede de apoio é essencial, né, quando ela é bem informada, quando ela está ali para apoiar e para ajudar a gente mesmo na nossa decisão. Não importa a decisão que você tome, eu acho que a rede de apoio ela está ali para te apoiar, por isso que chama rede de apoio. Né? A mãe tomou uma decisão e vamos apoiar, é isso que você quer? Ok, então vamos lá. Não é, Marina? E verdade. como consultora, qual é o conselho que você dá para as mães? Fala aí pra gente, assim. Olha, são muitos, né? Você tocou num ponto aí muito interessante, que é assim, a gente se prepara para o parto, né? Ah, Meu parto Deus. natural, parto na banheira, parto no mato, parto não sei o quê. E o parto é só aquele momento ali, aquelas horas, e depois ele acaba e a mãe, ui, o que que eu faço agora, né? Acha que é só botar a criança na teta e vai dar tudo certo. A gente sabe que aumentar é natural, mas não é uma coisa automática, não é instintivo, né? Não vai aflorar ali uma entidade que vai fazer com que você comece a amamentar super bem. O bebê não nasce sabendo mamar, ele só nasce sabendo sugar, e a gente é que tem que ensinar o bebê a mamar corretamente. E quando a gente não sabe o que fazer, como é que a gente faz, né? A gente não vai saber ensinar o bebê, ele vai mamar errado, vai machucar a mãe vai colocar uma mamadeira, de repente ela vai colocar ainda um espeto para atrapalhar mais ainda. E aquilo ali vai resultar num desmame, às vezes, né, super precoce. Na primeira semana de vida, na segunda semana de vida, já acontece o desmame, porque a dor é causa de desmame, a gente sabe disso. É difícil amamentar com dor, né? Eu passei por um pouco de dor, não cheguei a sangrar, nada disso, mas era complicado porque a gente não tem folga, né, com gêmeos. Tá o tempo inteiro amamentando, então não dá nem pra, desculpa, pra revezar. Mas, além da dor, né, quando você coloca ali outros apetrechos que vão atrapalhar ainda, a coisa fica mais complicada. Então, assim, o primeiro conselho que a gente costuma dar é estude, né? Procure fontes confiáveis, né? Mas estude o quê? Já na gestação, a gente precisa entender que a gente não tem que fazer nada, que os nossos hormônios estão trabalhando e vão continuar trabalhando depois que o bebê nasce, para que a gente consiga amamentar. Então, a gente vai ter ali as glândulas, né, de Montgomery oh meu Deus, na areola, que vão lubrificar a mama, que vão preparar o seu mamilo para amamentar, elas vão ficar mais escuras. Então, se você coloca ali creme, se você passa a bucha, se você faz esfoliação, você está atrapalhando o processo que a natureza já tem funcionando, validado e certificado ao longo da existência do ser humano. Então, a gente não tem que fazer nada no nosso corpo antes do bebê nascer. Né? O que a gente tem que fazer é estudar para depois que o bebê nascer, a gente saber o que esperar, quais são as dificuldades que a gente pode encontrar, como que a gente vai fazer para contornar essas dificuldades. Isso que é essencial, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai ler muito, a gente vai entender o que é dispensável no enxoval, porque bico de silicone atrapalha a amamentação. Ah, mas vai proteger da dor? Não, ele vai piorar a sua dor, porque ele atrapalha a criança a aprender a mamar e ele vai causar mais fissura, às vezes vai machucar ainda mais a mama, vai causar uma confusão de bicos, às vezes o bebê não vai querer mamar, mas sem aquele bico. Então, é um apetrecho dispensável, né? Quando a gente tem dificuldade de posicionamento, de pega, a gente tem que tentar contornar aquela dificuldade encontrando uma solução para ela e não colocando um bico de silicone. E as conchas também, né? Conchas, pomadas. Concha é foco de fungo, foco de infecção, é lugar quente, é lugar úmido. Você pode manter a mama arejada com as rosquinhas de fralda, que você pode até pegar uma meia velha. Deixa eu ver se tem uma meia velha por aqui. Ou um pedaço de pano,
Puxa vida, qualquer hora eu vou gravar um tutorial. Você corta uma meia velha, enrola ela e põe ali, deixa a mama seca, a mama arejada, toma sol na mama depois que o bebê nascer. Antes não precisa, né? São algumas coisas que podem ajudar, né? Saber o que não comprar. Esse dinheiro que você vai gastar com itens, né, apetrechos que são dispensáveis, você pode investir numa diarista para te ajudar nos primeiros dias, porque são caros, né? Essas tranqueiras são todas caras, né? A indústria te leva a acreditar, né, que você precisa daquilo dali. Você precisa daquela chupeta importada, que você enfia o dedinho dentro, né? Você precisa, porque ela calma. Você precisa da mamadeira X, Y, Z, porque ela não causa confusão de bico, porque ela imita peito. Eu fico perguntando, peito de quem? Porque o meu, porque é bem diferente, né? A anatomia é bem diferente. É, são muitos apetrechos assim que, se você entrar numa loja de bebê e pedir uma lista de enxoval, é uma coisa Ixi, gigantesca. é, E o gasto que a gente tem com aquilo dali que não vai usar aquele monte de tranqueira e você vai gastar um dinheiro. E em amamentação, a gente vai colocar a amamentação em risco. O nosso corpo sabe, né, que o que ele precisa fazer, a gente só precisa fazer ajustes. E você estava falando sobre dor. Quem nunca ouviu? Eu ouvia demais quando doía. É normal. Quando calejar, vai parar de doer. E para mim, na minha cabeça, era normal. E eu sentia muita, muita dor. Quando eu fui descobrir que aquela dor era uma pega, que não estava legal, vamos ajustar. Nossa, que alívio é você é. amamentar e não doer. Porque quando chegava a hora de mamar, eu ficava arrepiada. Porque eu sabia que ia doer, que ia causar dor, e aí eu já ficava tensa, o ombro chegava a doer aqui. Mas quando eu Exato. descobri, não, tá errado, não é assim. Amamentar não Uhum. dói. A gente tem que quebrar esse mito, assim, porque muitas mulheres já acreditam, já colocam o bebezinho ali sentindo dor, já acham normal. Daqui a pouco vai calejar e vai doer. Na verdade, com o tempo para de doer, mas acho que o bebê já, por ele mesmo, já acaba aprendendo a fazer a pega ali. Ou se você usa o tipo de bico, vai sempre dar uma dor, sempre vai sentir dor, É, não é? é. Às vezes até tem uma sensibilidade inicial que é até normal, porque o mamilo ele estica até o fundo da garganta do bebê, né? Então, assim, essa tração, a gente não está acostumada com essa tração todo dia, o tempo todo, ainda mais, né? Quando são gêmeos, é mesmo o tempo todo, a gente não É, levanta, mal levanta para fazer um xixi, né? Não tem folga, então pode haver uma sensibilidade. Agora, fissura, rachadura, sangramento, aquela dor insuportável que você não está conseguindo lidar, aí sim indica que pode ter alguma alteração de freno, não pode ser que a posição do bebê, né, que às vezes a gente põe a barriga do bebê para cima, né, para amamentar na posição tradicional, aquilo ali não favorece que a criança abocanhe o mamilo da maneira correta, abocanhe a areola da maneira correta. E a gente precisa ajudar o bebê, eu até trouxe a minha tetinha, né, fazendo assim uma pinça, ou nessa posição também, né, no limite do mamilo e da areola, para ajudar o bebê a abocanhar, o mamilo sempre apontado para cima, porque ele precisa tocar o céu da boca do bebê. Então, são algumas dicas que vão fazer com que o bebê agarre melhor a mama e mantenha a pega. Né? Às vezes a mama tá muito grande, está muito pesada, você pode segurar a mama por baixo, ou pegar um paninho e dobrar e colocar embaixo da mama também para ajudar a segurar essa pega, não escorregar. Né? Sempre pensando que o bebê tem que estar posicionado barriga com a mãe, quando é a posição, né, de frente do cavaleiro ou posição tradicional, porque ninguém consegue, né, beber um copo d'água assim. Já tentou beber um copo d'água virado assim? Não dá, né? A gente tem que beber um copo d'água alinhada a cabeça com o tronco. E o bebê é igual. Ele vai beber um líquido, ele precisa estar com a cabeça posicionada na mesma direção da barriguinha. Então a gente tem que prestar muita atenção no posicionamento do bebê para não machucar nesses primeiros dias, né? E pensar que na amamentação menos é mais, né? Eu acho que uma boa almofada de amamentação pode ser um item interessante, especialmente se são gêmeos, porque você fica com mais autonomia. Às vezes você não tem uma ajuda, não tem uma vizinha, uma mãe, uma amiga que está ali à disposição, o marido chega à noite do trabalho, então com a almofada firme, você tem autonomia de botar e tirar a criança, posicionar ela melhor na mama. Então, pode ser um bom item. Então, pesquisem sobre boas almofadas para amamentar o seu bebê, porque isso sim pode ajudar, pode favorecer aí que você consiga. Mas, assim, de resto, todo tipo de bico, de pomada, de creme. Pomada pode entupir o ducto, atrapalha. O bebê às vezes não quer mamar porque o cheiro da pomada incomoda ele. Até o desodorante que a gente usa às vezes pode atrapalhar o bebê. Né? Então, a gente tem que cuidar, evitar hidratante, evitar
todo tipo mesmo de coisa que possa, tudo que é intermediário entre a mãe e o bebê vai atrapalhar. A mamadeira, a chupeta, o bico de silicone, a concha. Então a gente tem que buscar simplificar e tentar praticar mesmo a livre demanda dentro de um cenário ideal. Claro, a gente sabe que tem bebê que nasce prematuro, que vai para neonatal, que precisa de uma intervenção, enfim, às vezes, né, como você teve, né, Arina, uma complicação depois do parto, precisou se afastar das crianças. Então, assim, se você está bem, o bebê está bem, vocês foram para casa, está mamando bem, e a gente vai falar disso também, né? Entender o que são os sinais de que o bebê está mamando bem, né? Porque o bebê chora muito, chora mesmo, nem todo choro é de fome. Alguns choros vão indicar que tem refluxo, né? Que tem uma dificuldade, que tem uma dor, que a criança pode não estar mamando satisfatoriamente, mas se a gente souber identificar quais são os sinais que vão indicar que o bebê está bem, está mamando bem, que aquele choro ali é um choro de necessidade de sucção, de aconchego, a gente fica mais segura para pensar, bom, a fraldinha tá cheia, tá mamando bem, tá tranquilo, ganhou peso, então esse chorinho aqui pode ser só um chorinho de conforto, né? Um chorinho de querer um colo, querer um passeio, tá entediado, tá de saco cheio, não tá gostando da luz, não tá gostando do barulho, né? Mas quer contar um pouquinho da sua história, Arine, quando você teve os seus meninos? É, eu vou falar sobre a informação, como ela é essencial, Uhum, porque quando a gente sabe o que tem que fazer e o que a gente precisa fazer, porque a rede de apoio, por mais que ela esteja ali para te ajudar, naqueles primeiros dias que a gente está ali fragilizada, né, depois de um parto que a gente fica mesmo, é uma mudança né, hormonal muito grande, a gente fica mais sensível, e a gente está com um bebezinho, às vezes é mãe de primeira viagem, está segurando aquele pacotinho ali, às vezes é um pacotinho de terror, não é nem de amor, né? O bichinho tá chorando, você fica e aí, quando você tem informação que fazer, você fica mais tranquila, porque não é assim que eu preciso fazer. E por mais que tenha, porque quando nasce uma mãe, nasce uma legião de palpiteiros. Quando você sabe o que tem que fazer, você está segura ali, não é isso que eu preciso fazer, é, fica um pouco nervosa, mas você tem uma certa tranquilidade, porque você sabe o que tem que fazer. Não, é isso aqui que eu tenho que fazer. Por mais que fale, né, um monte de gente falando coisas diferentes. Principalmente quando o bebê chora, né? Quando ele está dormindo, parece que bebê tem que nascer e só dormir. Se ele tiver um período de tempo muito grande acordado, ou se ele se atrever a chorar, tadinho, tem alguma coisa errada com ele. É como se o choro fosse assim, a pior coisa que o bebê poderia fazer. Então, quando ele e o começa a pior é que a culpa chorar, é da eu mãe, né? Ele tá chorando, a culpa é sua, né? que você faz alguma coisa para essas crianças parar de chorar. Eu tive dois filhos muito chorões. Os gêmeos foram muito, eles choravam muito, muito mesmo. E por um período de tempo assim muito grande. No final, aquele chorinho de final de tarde, né? Começava das 6 horas assim, os bichinhos choravam até meia-noite. Uhum. Sem como tem fôlego para chorar tanto. Por um lado era bom, porque era só no final da noite, então eu não recebia visita nesse horário. Então Ninguém quer. eu conseguia ficar mais tranquila ali, eu e minha mãe se virando com os dois. Porque quando é naquele período que tem um monte de gente chegando na casa da gente, a criança tá ali se esgoelando, aí toma, tá com uma chupeta, dá uma madeira, tá com fome, tá com isso. A gente vai ficando, né? O gêmeos foi minha terceira gravidez, não, meu terceiro e quarto filho. Mas aquele monte Uhum. de, né, falando assim, a gente fica desesperada. Mas como eu estava começando a entender, a aprender, a ficar mais bem informada sobre a amamentação, eu estava mais tranquila em relação ao que eu tinha que fazer, e apesar que no início eu precisei complementar com fórmula para eles, mas eu sabia que uma hora eu ia fazer a retirada e ia conseguir ficar exclusivo no peito, e eu fui passo a passo ali, fui levando devagarzinho, mas o que foi essencial para mim foi informação, tanto para mim quanto para quem ficava comigo. Porque se É, não fosse é. isso, sanidade a gente não consegue nem ter no início, né? Perde Uhum. totalmente. Mas a gente, É, com a informação, dá uma segurada legal. é. Uma mãe subiu um post lá no FAG essa semana perguntando assim, gente, como é que vocês fazem para descansar? Eu digo, olha, até hoje eu não achei esse horário.
Já são 4 anos e meio. Mas às É. vezes eu esse post, eu fico pensando, eu falo, é o romantismo da maternidade. É aquela blogueira famosa que está ali, assim, ela sai recém-parida, ela sai linda, maravilhosa da maternidade. 2 dias depois, um dia depois, 24 horas depois, ela está ali plena, não tem uma barriguinha, tem uma pochetezinha, não tem nada, não tem uma olheira, cabelo penteado, dente escovada, tá linda, maravilhosa. Então aí vê a gente, né, nós, meras mortais ali, que, né, Acabada. acabada, destruída, que é a realidade de muitas de nós. E aí você fica assim, gente, como que ela consegue? É tão plena. E a gente acaba achando que o certo é aquilo dali. É que a gente É que tem precisa alguma estar. coisa errada com a gente, né? É, Exatamente. E a gente precisa é, dar conta. Nós somos cobrados diariamente para isso, tem que dar conta. Aí é, quando você tem é. filho, você tem que dar conta daquele RN ali, né? Daquele recém-nascido, e você tem que dar conta do outro, você tem que dar conta do seu marido, da sua casa. Uhum, Se pegar a louça está sem lavar, que absurdo, né? Mas é. aí você fala, você está incomodado com a louça ali? Pode lavar para mim, fazendo um favor. Não tenha Uhum, vergonha de falar com a pessoa, né? Lava aí é. então, que te incomoda. Exatamente. Até eu pegar a vassoura, dar uma lavada lá no banheiro, que tem mais de um mês que ninguém lava. Pode ficar à É, vontade, né? exato. É, Esse acabar muito com esse romantismo mesmo, né, da é. maternidade, essas cobranças. Quando eu comecei para a rede social, eu parei de seguir pessoas que tinham a realidade totalmente oposta à minha. Porque, Uhum, uhum. sim, você começa a ver aquilo dali e começa a olhar para a sua maternidade de uma forma diferente. Então, eu parei. Eu falei, não, eu preciso É, me acompanhar mães que têm uma realidade mais parecida para que eu não fique tão frustrada, né? Então, exatamente. aí achei um monte de doida, assim, que as crianças acordavam a noite toda. Eu falei, pronto, é minha tribo, é aqui mesmo. Vamos ficar por aqui, É, pronto. é. Esse gerenciamento dessas expectativas é muito importante, né, Aline, de entender, por exemplo, que o bebê, ele vai chorar, ele vai se parecer um monstrinho, você vai ter horas que você vai odiar aquela vida que você tá levando ali. Meu Deus, onde é que eu amarrei meu jegue? Pra que que eu fui inventar isso? Né? Uhum. E vão ter momentos que você vai estar 2, 3 dias dormindo meia hora por noite, 1 hora por noite, que você vai estar no limite da exaustão, porque ninguém foi feito para ficar sem dormir. E quando a gente entende que isso é normal e que as mães passam por isso, né, que não é só você na tua casa que tem algo errado, que está acontecendo aquilo ali, não melhora nada, no fundo, né? Não vai mudar, você não vai dormir mais, você não vai, não vai ter sossego, não vai chegar alguém para fazer uma massagem em você, nada disso. Mas você começa a se perdoar mais e parar de se cobrar de coisas que você não tem controle, a gente não tem controle sobre o choro do bebê, o que a gente pode fazer é usar um sling, tentar dar um banho de chuveiro, tentar dar um passeio, cantar para o bebê, botar ele para ouvir a batida do seu coração, porque é um som que é familiar para o recém-nascido, pele a pele, são algumas coisas que ajudam a tranquilizar o bebê. Mas vai ter momentos que você vai fazer tudo, você vai virar ele do avesso, você vai botar bolsinha de erva, você vai acender um incenso, você vai botar gota de lavanda no banheiro, vai fazer tudo e nada vai fazer ele parar de chorar. E entender que isso pode ser algo normal, você já descartou outras hipóteses, é algo que liberta bastante a gente, que eles vão acordar muitas vezes à noite até os 6 anos de idade, né? Entender que a sua casa não vai estar arrumada como antes, nunca mais. Mesmo que você tenha outros filhos, vai chegar mais um para bagunçar, né? O almoço não vai sair no horário, a janta não vai sair no horário, às vezes nem vai ter janta, né? Então são algumas coisas que fazer o gerenciamento dessas expectativas deixa a gente um pouco mais tranquilo, um pouco mais sã para a gente enfrentar esse dia a dia, né? Então, conhecer o que é o comportamento normal de um bebê, chora, não adianta medicar, não adianta encher de probiótico, de não sei o que, caríssimo, não gasta com probiótico, paga uma diarista para ir na tua casa uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, compra umas marmitas quando um dia que tiver corrido, né? Pense muito bem onde você vai colocar o seu dinheiro para não colocar em coisas que não vão ajudar, não vão resolver. A gente tem que parar com essa neura de ficar medicalizando a criança por comportamentos que são normais, né? Por coisas que são normais no bebê e que não, a gente não tem controle muitas vezes, a gente não tem muito o que fazer, né? O que tem que fazer é entender aquilo ali, aceitar, olha, não vai ser bebê para sempre, uma hora vai passar isso aqui. E às vezes dá até saudade, né? A gente tem inventa de ter outros filhos. Arine que eu Exatamente, a diga. gente esquece as loucuras e arruma mais um.
Mas é justamente isso. Eu acho que a gente precisa, igual você falou, é gerenciar mesmo essas. É diminuir as nossas expectativas, né? Entender que durante um bom tempo da sua vida, durante longos anos da sua vida, você não vai dormir bem. E quando você aceita isso, fica mais leve. Porque às vezes a pessoa se cobra muito porque ela quer. Quem precisa dormir é o adulto. A gente que precisa dormir 8 horas por noite. Então, quando você começa a se cobrar menos, que a sua casa esteja organizada, que a sua vida esteja assim, como era antes e nunca será, quando você entende isso, fica muito mais leve, fica muito mais fácil. E hoje o conselho que eu daria para as mães é justamente isso. Não fique comprando coisas caras, mirabolantes, que a indústria diz que você precisa, aquele probiótico. Eu comprei Gêmeos, aquilo não dava para nada. E eu fui pensando, gente, se eu tivesse pagado alguém para limpar minha casa, se eu tivesse feito um estoque de marmita no congelador, porque o que o bebê precisa é da mãe, é da sua atenção ali. Então, você investir o seu dinheiro em algo que você vai poder ficar sentado. Eu falo que se eu tivesse dinheiro para bancar alguém, para ficar 24 horas atendendo as necessidades da casa, eu teria até mais 2 filhos. Se você pudesse ficar ali 24 horas só cuidando de bebê, não pensava duas Uhum, vezes. Eu não tenho, exato. então, né? Vai 4 mesmo. Já Mas tá bom, né? Só 4. a gente investir o nosso dinheiro naquilo que vai aliviar a nossa carga. E não naquilo que a gente Exatamente. ativa isso aí. Talvez não vai E, funcionar porque cada bebê é de um jeito e ele passa por todo aquele processo de amadurecimento, crescimento, e são coisas que não tem remédio que vai acelerar esse processo. Não adianta. exatamente. Então, compra uma Exato. marmita, paga uma empregada, e o dinheiro que você ia comprar berço, paga uma empregada, porque o bebê nem, né, vai passar pouco tempo naquele bercinho ali. Vai servir para Uhum, colocar para passar, que você nunca vai ter tempo para passar. uhum, exato, exatamente. E assim, quando a gente começa a procurar, a gente sabe que hoje tem ferramentas que começam a nos apresentar coisas relativas àquilo que você procurou. Então, você procurou a melhor almofada de amamentação, daqui a pouco vai chegar a melhor chupeta, a melhor mamadeira, o melhor, enfim, coisas que eu nem sei, melhor cadeira de balanço que vibra, toca, não sei o que, faz não sei o que, passa café. Vai chegar milhões de anúncios super necessários. Você vai ler aquilo ali, você vai falar, meu Deus, eu preciso disso aqui. E às vezes na prática, no dia a dia, você não vai ter nem tempo de pegar aquilo ali, ou aquilo ali não vai te ajudar em nada, vai te atrapalhar. Então, assim, pense muito bem onde é que você vai colocar o seu dinheiro, em que itens que são realmente indispensáveis. Porque até a banheira, né, que tem que ter a banheira, às vezes a banheira vai ser um item indispensável. Na minha casa a banheira não funcionou. Era banho de chuveiro desde que chegou do hospital, porque era grande demais para o banheiro, para montar aquilo era o maior trabalho. Então, assim, foi. Ainda bem que a minha eu tinha ganhado usada, então, assim, não gastei dinheiro com ela. Mas eu até nisso eu digo: olha, espera o bebê nascer, berço, espera o bebê nascer, vê se ele vai querer ficar longe de você. Se ele ficar, você compra o berço depois. Se ele não ficar, nem compra. Vai dormir na tua cama até velho. Né? A banheira é a mesma coisa. Tem bebês que odeiam a banheira. Né? Às vezes a gente não vai se entender com a banheira, porque se você tá sozinha com o bebê também, ou com dois, como era o nosso caso, era impossível de montar a banheira. Então era mais fácil enquanto um estava dormindo, ele entrava lá no chuveiro rapidinho, dava banho em um, depois dava banho no outro. Então, às vezes a gente gasta dinheiro com algumas coisas que são desnecessárias, mas são bens materiais que a gente vê, por exemplo, o trabalho da diarista não vai ficar para sempre, né? Ele vai passar. E aí você valoriza ele menos do que valorizou uma banheira, um super carrinho, um super berço, que às vezes a criança nem vai usar. E aquele dinheiro ali você pagava 2, 3 meses de diarista, que são os piores meses, são os meses mais difíceis, né? Se você puder, pelo menos nos primeiros 2 ou 3 meses, ter uma diarista na tua casa, a tua vida vai ficar muito mais tranquila, porque você só vai ter o bebê para cuidar, ou se você tiver mais de um filho, você vai poder dar mais atenção a essa criança, porque as coisas da casa consomem muito a gente, né? Você fica, meu Deus, aquela montanha de roupa, ai, que ninguém pendurou, ai, que ninguém recolheu. Então, alguém para te ajudar nesse sentido vai facilitar muito a sua vida. E às vezes o que incomoda não é nem aquele bebê tá chorando ali. É você estar sozinha com o bebê chorando, se esgoelando, sua louça tá para lavar, o seu almoço tem que ser feito, seu filho mais velho tá pedindo atenção, sua casa tá de perna pro ar, você começa a ver aquilo dali, você começa a entrar em desespero. Gente, o que eu vou fazer? Isso aí. E às vezes não é o choro, é o que você tem que fazer e o choro do bebê está atrapalhando você fazer aquelas tarefas. Então, quando você paga alguém, quando você tem
Porque por mais que a rede de apoio voluntária não se compara a uma rede de apoio paga, né? O voluntário está ali a hora Uhum, que ele pode, que ele quer, na hora que dá. Mas quando você exato. tem aquela pessoa que é para chegar ali, tem aquela função específica de limpar, lavar, passar, cozinhar, e você pode ficar à Uhum, disposição, por mais que ele chore o tempo todo, porque realmente uma criança chorando é incômodo, a gente fica desesperada mesmo tentando entender o que está acontecendo, sim. mas o seu foco fica só nele. Você está Uhum. ali preparado só para cuidar. Ele está chorando, atender a necessidade dele, a demanda dele, e você fica menos cansada. Exato. A Bruna está perguntando sobre as bolsinhas de erva. Eu não cheguei a usar. Eu usava muito o pele a pele, deixar o bebê mesmo sem roupa, em cima de você, sem blusa. Isso acalma demais a criança. E o sling também usei muito. Também com o Bom, bebezinho pelado. No início não funcionava bem. O vento não gostava muito. A Rebeca demorou meses para gostar. Mas depois que comecei a treinar todo dia um pouquinho, ficava um pouquinho, andava um pouquinho, depois aquilo ali virou assim, meu Deus do céu, foi a minha salvação. Agora as bolsinhas de erva acho que a Arine usou, não usou, Arine? não usei não. Não? Eu cheguei São, assim, são bolsinhas que você pode comprar em casas de coisas para bebê mesmo. São bolsinhas específicas para bebês e elas têm lavanda dentro. Não tem nada assim muito certo. Você pode pedir ela nas casas de enxoval e tudo mais que você vai conseguir encontrar dela, tá, Bruna? A Bruna também teve gêmeos. Ela tá com os gêmeos dela recém-nascidos super pequenininhos e ela tá cheia de dúvidas, cheia de questões aí. É, Então, Bruna, saiba que você também vai sobreviver. Tá difícil, né? eu Os primeiros assim, dias, uma ótima opção, sim, porque você fica com as mãos livres ali, né? E às vezes você coloca o bebezinho, você consegue até lavar uma louça, ou até aliviar os seus exato. braços. Uma excelente opção. Se fosse ela, eu pesquisava. Eu lembro da Jennifer, lembra? Ela usava sling com gêmeos. E Exato, ela ela tinha. punha os dois, sim, 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 E ela usou durante muito tempo. Eu lembro que ela usou muito tempo o sim, sling sim. com gêmeos dela. E para além do sling, tem as mochilas evolutivas também que você pode usar. Se você. O sling às vezes é muito caro. Eu comprei um tecido de 6 metros e mandei a costureira fazer a mainha. Ficou, tipo, muito, muito, muito mais barato do que comprar dois. Então, mas saiba também gerenciar a expectativa, porque nem sempre você vai botar o bebê de primeira e ele vai aceitar. Às vezes você vai botar e vai chorar. Aí, mais tarde você treina um pouquinho. Aí no dia seguinte você treina mais um pouquinho. É como tudo na vida, gente. A gente tem que ir testando, insistindo. É como alimentação, é como tudo. A gente vai tentando e uma É, hora vai funcionar. Ou não. Ou não, né? exato. Tem, né, nem sempre é de primeira e às vezes também não funciona. Aí você vai tentar outra coisa. E assim Exatamente, exatamente. E assim vamos levando. vai. Uma outra coisa que eu acho que ajuda também é entender o comportamento do bebê nos primeiros dias, né? Eles são muito sonolentos. A Bruna também está enfrentando isso lá, que os bebês dela são prematuros e são muito sonolentos. Então, volto a dizer, o contato pele a pele é uma ferramenta excelente para o bebê buscar a mama mais vezes, né? Os nenéns da Bruna estão com a mamadeira e a fórmula. O que que acontece? Quando o bebê toma mamadeira e toma fórmula, ele toma um volume muito grande de uma fórmula que é feita à base de leite de vaca. Então, o bebê fica letárgico, ele fica sonolento, ele fica sem interesse pelo peito. Então, planejar uma retirada gradual dessa fórmula é importante, mesmo que ela não seja na mamadeira, que né, o ideal é que seja no copo, mas já amedrontaram ela, disseram que o bebê vai engasgar com o copo, mas não existe só o copo, tem a colher dosadora, tem a seringa, tem outras formas que podem te deixar mais segura também, tá, Bruna? Então, planejar a retirada gradual dessa fórmula, mas eles vão pedir o peito toda hora. Vão, por quê? Porque o leite materno ele vai beber um pouquinho e ele vai beber um pouquinho toda hora e vai digerir rápido. Então, são coisas que podem ajudar você aí nesses dias, tá? Mas faça muito contato pele a pele e compressão das mamas, porque eles respondem ao fluxo. O bebê quer fluxo. Então, às vezes, está ali amamentando, já desceu um pouco o fluxo, né? Porque a mama já não está tão cheia. Você aperta um pouco a mama, faz esse movimento, ou assim, lateral, que vai sair mais fluxo, o bebê desperta. Tá? Então, são coisas para você ir testando no seu dia a dia aí e fazer a retirada gradual da fórmula, porque não adianta. É igual comer uma feijoada que tu fica ali horas e horas e horas e horas para digerir.
O bebê fica sem Uhum. interesse, né, no seio. A gente vê muito isso, né, com bebês prematuros que tomam fórmula e a mãe fala, ah, mas eu boto no peito, ele não quer mamar, ele não tem interesse, porque ele já está super alimentado. Então ele não Uhum. vai buscar o seio, né? E ela também está fazendo uso do bico intermediário, então é, até pela dificuldade com os dois pequenos e tudo mais, né? E também porque eles já estão familiarizados com o bico da mamadeira, então é uma forma deles quererem o peito. Mas enquanto tiver a mamadeira, vai ficar difícil do bebê querer mamar no seio, né? Isso a gente tem que ter como objetivo. Até o bico de silicone, ele pode ser uma alternativa em algumas situações, mas sempre a gente tem que usar pensando em tirar. Pensando já em quando a gente vai se livrar dele. Tem que ser transição, né? Mas entender aí essa sonolência dos primeiros dias, né? Como que a gente vê se o bebê está bem alimentado? É pelas fraldas, né? Se a fralda está cheia, se o bebê está fazendo 4, 5, 6 x por dia, a fralda está bem cheia, né? Depois da primeira semana de vida, a gente espera aí entre 6 e 8 fraldas molhadas por dia e cocô todos os dias no primeiro mês de vida, é sinal de que o seu bebê está mamando bem, né? Na dúvida, pese o seu bebê. Nos primeiros dias, o bebê pode perder até 10% do peso dele. Então, ele tem até o 15º dia de vida para recuperar pelo menos o peso do nascimento. Então, se isso está acontecendo, se o bebê perdeu 10% e depois até o 15º dia recuperou esse peso, significa que está tudo andando bem, né? Então, a gente tem esses parâmetros para saber. Porque a mama não tem, né? Não dá para medir. Então, quando a gente tem clareza disso, a gente não fica aterrorizada com a perda de peso, né, depois do nascimento, né, não fica preocupada. Ah, será que tá mamando bem? Não tá? Gente, a pessoa às vezes tá trocando 10 fraldas por dia. Como é que um bebê não tá mamando bem? Tá mamando super bem, né? Não tá saindo. Aí está saindo porque Exatamente. tá. Exatamente, exatamente. Então, são aí algumas dicas que ajudam a gente a ficar um pouco mais tranquila nesses primeiros dias que são difíceis, né? São tensos, a gente está inseguro, a gente acha que não sabe o que está fazendo, a gente acha que está fazendo tudo errado. E não, gente, cada uma vai fazer de um jeito, cada uma vai encontrar a sua forma de fazer, né? Sempre, claro, com a orientação, né, do profissional de saúde, de preferência que seja pró-aleitamento, para também aí você. Às vezes a mãe tem o desejo de amamentar e o profissional de saúde não consegue manejar aquilo ali, não entende, não sabe, e atrapalha um pouco no processo. Então também uma consultora pode ajudar você a encontrar isso. Mas é importante que a gente também saiba do que é normal e o que não é. Perder peso depois do nascimento é normal. E às vezes a mãe não sabe disso, ela fica, meu Deus, a criança perdeu peso. Ah, vou ter que entrar com fórmula. Não, tá na literatura. É esperado. Todos os bebês passam por isso. Que a criança, ela perde ali 100 gramas, mas aí ganhou 150. Mas ela Uhum. não foca que ele ganhou, né? Ela fica perdeu. Nossa, perdeu Exato. 100 gramas. Meu Deus, aí já começa a entrar em desespero. Mas a gente tem que olhar o ponto positivo, o crescimento. Às vezes não ganhou muito peso, mas cresceu. Então, tá, cresceu, ótimo, vamos lá. E esse negócio de Exato. peso é aterrorizante, né? A gente fica aterrorizada, às vezes o profissional coloca a gente aterrorizada também, Uhum. porque ele fica olhando aqueles númerozinhos, né? Às vezes não olha o geral e a gente fica desesperada. E aí tudo é fórmula. Perdeu 100 gramas, vamos para a fórmula. Não cresceu nada, vamos para a fórmula. E, É. claro, a gente não, né? A fórmula realmente às vezes é necessária, mas eu acho que falta um pouco também de orientação em como Sim, ofertar essa fórmula. Né? sim. Explicar para a mãe como ofertar, entender Uhum. que ela é um tratamento. A fórmula ela é um medicamento. Você não toma medicamento o resto da vida. Então, tem início, meio e fim. E às vezes falta muito isso, e a amamentação acaba não rolando porque Uhum. falta uma ação adequada ali. Enquanto Exato. ofertar e como ofertar. Exato. E nos primeiros 15 dias, mais ou menos, eles são mesmo muito sonolentos, então não vai ter um ganho de peso tão expressivo. A partir dali, o bebê começa a mamar com mais frequência, começa a despertar mais vezes e aí ele vai ganhar mais peso. Então, é normal que o ganho de peso seja mais lento nesses primeiros dias, né? E é aquilo, o peso é importante, a gente tem que ficar de olho no ganho de peso, mas existem outras coisas que a gente também tem que avaliar no desenvolvimento da criança. Então, se for necessária uma complementação, tem a sonda,
tem o copo. Ah, mas o copo eu tenho medo. Tem a colher dosadora, tem o formato de uma mamadeira. A mãe fica mais tranquila. Tem a seringa, ele não precisa tomar litros de complemento. A mãe pode ordenhar o próprio leite para oferecer na dúvida. Não precisa ser a fórmula, né, necessariamente. A gente sabe que é um alimento que causa alergia, que pode atrapalhar o processo, que é difícil do bebê digerir. Então, se você vai ao complementar, complementa com o seu leite ordenhado. Puxa, na pojadura a gente está com a teta cheia de leite, explodindo de leite. Por que você vai dar uma fórmula para o bebê? Extrai o seu leite, guarda ele e oferece. Né? Então, Exato. são pequenas dicas que podem ajudar a melhorar e tranquilizar essa mãe que está, né, recém-parida, perdida, sem rumo, sem saber o que fazer. E, gente, assim, a gente está aqui falando, dando várias dicas, mas na hora do vamos ver, dá um curto-circuito, a gente não pensa em nada, né? A cabeça parece que. Ou a gente estudou tudo, a Esquece gente tudo. sabe tudo, a gente dá aula e na hora dá tudo errado, a gente faz, não funciona. Tem profissionais que podem te ajudar. Você pode buscar uma enfermeira no postinho de saúde, pode buscar uma consultora de amamentação, você pode procurar o banco de leite da sua cidade. Profissionais que trabalhem com aleitamento, porque às vezes o pediatra não entende de aleitamento, ele não sabe, ele não tem tempo, ele não tem uma hora para te dar na consulta dele, ele tem 50 crianças na fila esperando para serem atendidas, ou ele não sabe fazer aquela orientação. Então, você pode ir até um profissional que entenda de aleitamento para poder te auxiliar, para avaliar se está tudo ok, mesmo se não está. Às vezes está tudo bem e a gente está achando que não está, né? Então, precisa fazer um ajuste, a pessoa vai te orientar, né? Busquem um profissional, porque é o melhor investimento que você pode fazer na saúde do bebê é amamentar ele. Realmente é um investimento. Eu acho que a alimentação é um investimento. Porque é saúde para a vida toda. Não que o bebê de fórmula ele é exclusivo aí durante os 6 primeiros meses. Questão de qualidade de vida e saúde, né? Ela é bem maior. Quanto mais tempo você amamenta, maior a chance do seu bebê ser um bebê mais saudável. E o leite Exato, materno é perfeito. Tem tudo exato. que o bebê precisa. O corpinho Exato. dele vai ter todos os benefícios ali, porque é feito para ele, né? Uhum. É da mãe para o bebê. E é o seu leite, ele vai atender a necessidade exata do seu bebê. E ele é um Perfeito. alimento que é uma coisa mágica, assim. Eu fico Sim. apaixonada quando eu É. começo a ler alguma pesquisa que sai, né? E a gente agora, na época de Covid, né? A gente tem visto pesquisa em relação à mãe com Covid. Uhum. Como tem, tem criado anticorpos para esses bebês e eu fico assim encantada. E é justamente Sim. por isso que eu acho que assim, a gente precisa falar, precisa orientar as mães em relação a isso. A gente precisa também estar aberta, né? Não é Uhum. porque não funcionou com o filho, não quer dizer que a amamentação não vá funcionar com o próximo. Uhum. Ou também já tem os seus filhos maiores e não tem amamentado nenhum deles, é porque tenta investigar se realmente aquilo que te levou a não amamentar é, é válido, foi uma coisa que realmente, ou foi um mito que você acreditou, né? Eu Uhum. caí na primeira, então eu não aumentei. Mas quando eu comecei a ler, a pesquisar, engraçado que eu começava a ler para poder realmente ver, falei assim, não aconteceu comigo e é verdade, quer ver? Deixa eu procurar aqui para provar que é verdade. Confirmar, né? É, deixa eu ter. Aí quando eu começava a pesquisar, e eu via que não, que aquilo dali não era. Então a minha vontade hoje é de que outras mães não passem pelo que eu passei. Então eu comecei a ler. Mas aí eu fiquei aberta a isso, a aprender e a querer orientar outras mães assim. E foi graças a Deus que eu fui tentando entender ele, tentando achar justificativa pela minha não alimentação, e que aí eu via que realmente não existia um motivo mesmo, e Uhum. que foi uma iludida e mais uma que caiu no mito. E aí hoje a gente está aqui, né? Estamos aqui nos grupos ou aqui nas lives, mas é isso, a gente precisa levar, porque a média de amamentação no Brasil ela é ridícula, né? Sendo que nós É, temos nós somos referência e temos uma média de amamentação muito baixa. exato. A indústria pega muito pesado, joga muito pesado. Não, e é uma cultura, né? Os outros falam cultura do desmame, mas eu acho que é a cultura da desinformação mesmo. Sim, E exato. porque é muito difícil você estar amamentando e alguém chegar ali perto e junto com você te apoiar, te ajudar e falar assim, olha, não,
Não é assim, hein? Vamos mudar, vamos fazer isso. Normalmente, assim, chorou, toma, dá uma madeira, dá uma chupeta. Resolve tudo, né? Seu leite é fraco, esse bebê tá chorando sem parar, não tá sustentando. Sabe, as pessoas Uhum, começam a colocar em dúvida a capacidade daquela mulher que a natureza uhum, fez para uhum. gerar e não bebê. E a gente está ali sensibilizada, está ali preocupada, a gente não quer Fragilizada. ouvir. E Uhum. aí a gente começa a se sentir culpada, né? Nossa, meu leite não é fraco, a gente começa a se sentir incapaz. E aí um alimento que vem numa lata, ele é muito mais, né? Será que é muito mais, esqueci a palavra que eu ia falar, Valorizado, né? É mais muito mais valorizado. valorizado Uhum. do que aquilo que você tem de graça ser seu para o seu bebê. Exato. É o alimento mais perfeito que existe, mais completo. Não existe outro na natureza que seja tão completo. A Bruna E está nunca, comentando que no hospital onde ela teve. Hã? e nunca vão conseguir reproduzir um alimento Não tão perfeito. conseguem imitar. Exatamente. Não tem como imitar. Ela está dizendo que no hospital onde ela ganhou os bebês, os profissionais de saúde estão dizendo que ela não vai conseguir amamentar porque são dois, né? E não incentivam e acabam desmotivando. E ela sai desacreditada. E isso é muito complicado, porque a palavra do profissional de saúde tem muito peso, tem muito poder, né? Então, quando o médico, a enfermeira fala para você, você não tem leite, seu leite está fraco, você já sai com aquele carimbo ali. O leite é fraco, eu vou ter que complementar. Porque quando você entende que para ter leite tem que ter um bebê sugando em livre demanda, e isso implica amamentar muitas vezes ao dia e à noite, é um processo hormonal que precisa do estímulo, que precisa da boca do bebê, do peito, fazendo a sucção para que os seus hormônios trabalhem para fabricar, você tem que esvaziar a mama muitas vezes para que você encha ela novamente, porque se a mama fica cheia, você recebe uma resposta no seu organismo de que não tem demanda, então não precisa fabricar mais, você entende que não, se eu tiver dois ou três bebês mamando, eu vou ter leite para dois ou três bebês que demandem, né? Então, a gente precisa estar muito ciente desse processo para entender que sim, a gente consegue, né? Claro, não vai ser fácil, não vai ser bonito, não vai ser só flores, não vai ser só risos, a gente vai chorar, vai cansar, vai ter vontade de desistir todos os dias, mas a gente põe na balança e avalia o que a gente quer fazer, né? Gente, bebê chora. Ele chora e nem sempre o choro é só de fome. Choro é comunicação, né, Marina? Como que eles têm de falar que tem alguma coisa errada. Mas pode ser o quê? Uma fralda, pode ser tá com roupa demais, às vezes tá calor, né? As pessoas têm o hábito de empacotar a criança, às vezes tá calor, ela tá com calor, ou então tá com frio, ou Uhum. não é só Tá fome, é entediado, escola. Eu é falo, a mas fica luz. no. Uhum. Exatamente. Ou então, às vezes, é um pum, um arroto, é um barulho muito alto, é um cheiro diferente. A gente tem que entender que o bebê dentro da barriga, ele era um serzinho completamente diferente. Estava ali no Uhum. ambiente dele. Ele saiu aqui, bum, muita luz, muito som. Né? Que enquanto você tem filho mais velho, a criança mais velha está gritando o tempo todo. Às vezes a criança se assusta com um grito. Aí ela chora. Aí fica no meu colo, só para de chorar se ficar no meu colo. Ficou 9 meses dentro de você. Seu corpo é o que ele conhece, é o conforto dele, é a área de segurança dele, é a zona de Uhum. conforto. Então, óbvio que ele vai parar de chorar, porque, né? Epa, esse barulho é que eu conheço, essa voz é que eu conheço, esse cheiro é que eu conheço. Então, claro que ele vai parar de chorar no seu colo, né? Afinal de contas, você é a mãe dele. É isso aí. Se fosse para botar no chão, comprava um tapete, né? Uma baby Esse alive. deixa lá. A Thalita está falando aqui, ó, doem leite, muitos prematurinhos precisam. A Thalita, ela é Verdade. pediatra e ela trabalha no Uau, UTI. É, que maravilha. isso aí, gente, É isso vamos dar aí. prematurinhos. Da Quem minha pode, primeira filha, eu doei muito leite, eles iam buscar lá em casa, então ligue para o banco de leite da sua cidade e pergunte, porque às vezes eles marcam. O meu acho que era toda quinta que eles iam lá em casa recolher os vidros e deixavam vidros vazios para poder abastecer. Então, é uma forma maravilhosa também de você, né? Além de eles são amamentar o bem seu, super, super, super. É realmente maravilhoso. E eu nem tinha bomba, fazia extração manual, tá? Porque há 17 anos atrás, imagina, não tinha os recursos que eu tenho hoje, então fazia a extração manual, dava litros e litros de leite. Eu tenho hiperlactação, então aproveitei, né, para doar o leite que sobrava.
E assim foi por muito tempo. Então, realmente, Cada gotinha é, importa, principalmente para bebê prematuro. perfeitamente, perfeitamente. Precisam demais do leite materno. E é isso, Arina. Acho que já falamos muito, né? Já fizemos um bom panorama. Quem quiser, tiver dúvida, pode escrever, pode mandar direct pra gente, pra mim, pra Arine. A Arine também manja tudo, e nessa manjaria de amamentação de gêmeos. Marina é mais especialista, mas a gente está aí, pode chamar a gente. E vamos fazer outras lives, né, Marina, com temas diferentes, porque a amamentação é um mundo, é infinito. E a gente só Uhum, começa a entender o quanto ela é grande, assim, e é linda quando a gente começa a estudar, a ler, a pesquisar. E a gente vai selecionando temas. Vocês podem mandar para a gente uhum, também sugestões de temas que vocês querem. E a gente vai estar sim, sempre fazendo. Marcar um dia na semana aqui. E isso aí, né, aí. se ficar bom para e para mim, toda quinta, 9 horas, a gente vai estar aqui. Aí você já salva na agendinha de vocês. Isso aí. Tá? Obrigada, Arine. Obrigada a todo mundo que esteve aí com a gente. Podem deixar dúvidas de escrever. Obrigada. E a gente volta. Eu que agradeço,